Por que que o Brasil não dá certo? Por que que tudo aqui é tão difícil? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá pro vídeo. E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e, como vocês observaram tanto no título como na introdução do vídeo, vamos falar um pouco sobre as complicações do Brasil, economicamente falando. Por que é tão difícil para as coisas dar certo aqui no Brasil? Quero discutir um pouco isso aí com vocês, beleza? Durante essa semana, nós tivemos algumas notícias muito boas na economia. Independente do lado que você tem em relação ao governo, se você é a favor de Bolsonaro, se você não gosta dele, se você está gostando ou não do governo, eu vou fazer aqui uma análise técnica, certo? Daquilo que tem acontecido na nossa economia e o governo de uma forma geral. Todo mundo já ouviu falar a respeito da burocracia em absolutamente tudo que se diz Brasil. Em tudo. Você tem burocracia aqui para comprar ou vender uma casa, um imóvel qualquer. Você tem burocracia na questão do veículo, para comprar, para vender, para transferir, para emplacar. É todo ano uma série de impostos que tem que pagar. Enfim, é aquilo tudo que a gente já conhece. Quando a gente parte para o lado do empresário, né, para aquele que quer empreender, para aquele que quer abrir um negócio, para aquela pessoa que quer gerar emprego, que quer gerar renda para ele e para outras pessoas, é outro dilema. É uma dificuldade para abrir uma empresa, é uma dificuldade para manter, é dificuldade para conseguir um financiamento, é dificuldade para absolutamente tudo. E se a gente for falar para quem vai fechar uma empresa, para quem quer finalizar a sua empresa, a dificuldade é ainda maior. Quando a gente vai para o lado do agricultor, a mesma situação. Então, por que tanta dificuldade? Bom, nós temos leis aqui no Brasil, a Constituição, né, que é a base de tudo, mas a partir dela, nós temos várias leis, diretrizes, normativas, que foram criadas há 40, 50 anos atrás, né? Algumas bem mais antigas. E quando a gente vem agora em pleno 2020, já beirando aí 2021, com essa mudança de século, mudança de milênio, mudança em absolutamente tudo que se refere à sociedade, ao emprego, à indústria, meio ambiente, o planeta como um todo, tudo mudou muito, né? Principalmente na área da informação. E a gente entra aí na parte de informática, tecnologia e tudo mais. Enfim, tudo hoje é muito diferente, tudo hoje é muito rápido, prático, e as leis que a gente tem ainda são muito antigas e caducas. E na época que essas leis foram criadas, parece que elas foram criadas para que a pessoa não conseguisse fazer nada aqui no Brasil. Parece que ela foi criada, ela foi formulada para um grupo específico de pessoas, para um grupo seleto de pessoas. Quando a gente pega para ler toda a burocracia, tudo que existe aqui no Brasil, a gente sente na leitura, no estudo, na pesquisa, poxa, essa lei aqui não fizeram para mim, não fizeram para me dar espaço para ser alguém, para fazer alguma coisa. Infelizmente, parece que foi feita para um grupo único e específico. E aí temos o outro lado. Quando a gente tem agora um governo que quer modernizar as coisas, que quer simplificar, que quer juntar impostos. Para quem tem uma empresa, por exemplo, são dezenas aí de impostos diferentes, municipais, estaduais, federais, que tem que estar sendo pago. E aí quando o governo quer simplificar em um ou dois impostos, né, um imposto único federal, um imposto único estadual, um único municipal, para enxugar essa carga tributária, para melhorar para quem quer empreender aqui no Brasil, aí nós temos paulada para tudo quanto é lado, porque as pessoas não querem mudança, as pessoas não querem que nada seja modificado e tudo mais. E aí aquela história, tem aquele bom e velho ditado que diz:
em time que está ganhando, não se mexe. E aí eu te pergunto, será que esse time, né, essas leis, toda essa burocracia que foi criada no Brasil, tem feito o Brasil ganhar? A gente pode dizer que o nosso time está ganhando, porque se não tiver, e eu vejo que não está, precisa de mudança. Porque a gente não mexe no time que está ganhando, mas no time que está perdendo, no time que está tendo dificuldade, a gente precisa mexer. A gente precisa mudar as estratégias. Então, quando vai se mexer em tudo, é uma dificuldade, porque os parlamentares não querem, aí vem movimentos de sindicatos, e aí eu sei a importância que tem os sindicatos, as organizações, as associações, eu entendo tudo isso. Mas uma coisa é você ser oposição, uma coisa é você lutar por uma classe, e eu faço parte de uma, sou professor, sou funcionário público. Outra coisa é você querer impedir absolutamente tudo. É você não querer deixar que nada aconteça. E aí, falando de professor, vou citar um pouco sobre a educação, né? Temos aí esse movimento Paulo Freire, porque Paulo Freire é isso, e a educação no Brasil não pode sofrer modificações. Vem aí o ministro Van Traub, que foi expulso do Brasil, praticamente, saiu corrido, saiu às pressas, porque ele não pôde mexer nas universidades, ele não pôde mexer na educação básica, ele não pôde mexer na educação fundamental, ele não pôde mexer no ensino médio, ele não pôde fazer absolutamente nada, porque simplesmente as pessoas não deixam. E aí vem mais uma vez essa história, né? Estamos há mais de 30 anos na filosofia Paulo Freire, no método de ensino que foi aí estabelecido no Brasil. E eu faço outra pergunta. A que ponto chegou a educação no Brasil? Você acha que a educação no Brasil é ótima, é excelente, é maravilhosa, não precisa mexer? Será que é dessa forma que a gente enxerga? Será que é dessa forma que é? Eu também vejo que não. E olha que eu trabalho dentro da educação, trabalho justamente nessa área. E aí, quando a pessoa quer mexer, ninguém sabe se iria dar certo ou não. Mas a gente precisa tentar. Mas não deixam, não pode. Quando você fala em mexer uma vírgula em qualquer coisa relacionado à educação, simplesmente você é bombardeado. Você vira um inimigo dos pobres, você vira um inimigo da nação, você vira uma pessoa que só pensa nos ricos, que só quer saber dos ricos, que despreza os pobres, e etc, etc, etc. Poxa, como é que eu vou continuar com uma filosofia, com uma estrutura de ensino, que durante 30 anos faz com que o Brasil, em todas as categorias, em todas as séries, em todas as etapas do ensino, a gente está sempre nas últimas colocações. A gente perde para países que, quando a gente cita, a gente não sabia nem que existia. Aí nós temos aí 180 países. Qual é a colocação do Brasil? 178. 179 de 180. Ou a gente fica em penúltimo, ou a gente fica em antepenúltimo. Lembrando que quando a gente pega o último, são países que praticamente não existe nem educação. Para começo de conversa. Aí nós somos o quinto maior país do mundo, com uma economia enorme, uma população diversificada. A gente ocupa as últimas colocações em ciência, em matemática, em língua portuguesa, mas se você abrir a boca para falar de mexer, de fazer algumas modificações, de ver uma metodologia diferente, de trazer uma coisa diferente, você é completamente bombardeado. E aí fica muito difícil. Porque se você tenta fazer, você não pode e você é ruim. Se você não faz nada, você também é ruim. Você é incompetente. E aí, qual é a saída que a gente pode ter mediante uma situação dessa? Nós vemos países que nem se compara com o Brasil. O presidente Bolsonaro costuma até citar, né? Veja Israel, tudo que eles não têm e o que eles são. E veja tudo que o Brasil tem e a gente não é. A gente não consegue decolar. A gente não consegue sair dessa inércia que nos prende numa burocracia, numa ideologia,
em grupos que só pensam em si, não pensam no todo, e tudo é difícil aqui no Brasil. Então, como eu disse no começo do vídeo, nós tivemos notícias ótimas. Em meio a toda essa pandemia que começou em março, lockdown, tudo fechado, parou indústria, comércio, absolutamente tudo, todo mundo trancado dentro de casa. Mesmo assim, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, dizia: nós precisamos cuidar das vidas das pessoas, mas também cuidar da economia. Aí veio a questão de não pode abrir nada, e eu não estou aqui para discutir se foi certo, se foi errado. Eu tenho minha concepção em relação a isso. Eu acho que muita coisa foi feita de forma política e de forma exagerada, não dizendo que a gente não precisaria cuidar das pessoas, cuidar da vida, cuidar da saúde, mas muita coisa para aquelas pessoas que têm a mente aberta, que realmente estão enxergando o cenário aí, ver que realmente é verdade. Muita coisa foi exagerada, como ainda está sendo, né? Tem governadores aí que viraram os ditadores, os imperadores do Brasil. Mas isso aí também é conteúdo para outro vídeo. Então, em meio a toda essa situação, o ministro dizia: nós vamos nos recuperar em V. Toda essa queda que nós estamos sofrendo por conta da pandemia, nós vamos subir com a mesma velocidade. A mídia bateu em cima, a mídia disse que não ia ser possível, que o ministro é louco, que o Brasil está numa situação difícil, que é muita gente perdendo suas vidas e etc. E quando a gente para agora para analisar, Bolsa de Valores hoje já está próxima de bater um novo recorde. Hoje, a Bolsa de Valores aqui do Brasil, ela conseguiu ficar no 0 a 0. O que é que significa? Desde março, por conta da pandemia, todas as ações da Bolsa caíram e caíram muito. Tudo fechado, insegurança, o mercado financeiro fica agitado e as coisas começam a cair mesmo, certo? Quando foi agora de julho, agosto por diante, começou uma recuperação em todos os setores e em todos os sentidos. Então, ontem, eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 16 de dezembro de 2020, e tivemos a notícia que a Bolsa de Valores já se recuperou tanto que ela conseguiu já recuperar todas as perdas que teve de março por diante por conta da pandemia. Então a recuperação já fez ela voltar na mesma pontuação, no mesmo nível, acima dos 110 mil pontos que estava em dezembro de 2019. Então todo mundo que tem ações, por mais que perdeu, que diminuiu, que caiu e etc., que manteram suas ações na Bolsa, recuperaram tudo que tinha sido perdido por conta da pandemia, do lockdown e tudo mais. E já estamos na expectativa de, nos próximos dias, a gente conseguir bater um novo recorde histórico na Bolsa de Valores. E aí você pode estar imaginando: mas professor, eu não invisto na Bolsa, eu não sei nem o que é isso. Tudo bem, não precisa investir, não precisa nem saber muito o que significa a Bolsa de Valores. Só que ela é um termômetro da nossa economia. Se ela chegou ao 0 a 0, se ela recuperou todas as perdas durante o ano por conta da pandemia e já estamos prestes a bater novos recordes, significa dizer que toda a nossa economia, né, que é a economia brasileira como um todo, ela está se recuperando. E isso é mérito do governo federal, isso é mérito da equipe econômica dirigida pelo ministro Paulo Guedes. Além disso, nós tivemos aí de julho por diante gerações de empregos consecutivas. 130 mil no mês, 200 mil e outro, e foi subindo. Tivemos aqui, no mês de outubro, quase 400 mil empregos gerados. Foram 394 mil empregos. Recorde histórico. Nunca no Brasil se gerou tanto emprego num único mês. Mas ninguém fala disso. Só é do contra. Juntando de julho para cá, o Brasil já vai gerando aí cerca de 1 milhão de empregos. Ou seja, quase todos os empregos que foram perdidos durante a pandemia já foram recuperados. E a gente ainda não terminou o ano. Pode ser também que a gente termine no 0 a 0. Já falei até em outro vídeo aqui. A quantidade de empregos gerados vai acabar compensando
os empregos que foram perdidos durante a pandemia. Então a gente precisa enxergar e dar valor às coisas boas que estão acontecendo. Isso é algo real, é estatística, é número, são dados do CAGED, são empregos de carteira assinada. Mesmo com vários governadores ainda trancando tudo, ainda querendo continuar o lockdown, ainda querendo restringir o comércio, a indústria e uma série de coisas que a gente vem acompanhando aí no dia a dia. Com tudo isso, ainda assim o Brasil tem se recuperado de forma acelerada. Isso sem contar dos pacotes de incentivo do governo a respeito do auxílio emergencial, que atendeu aí cerca de 65 milhões de brasileiros durante praticamente todo o ano inteiro, né? Porque de março por diante começou o auxílio emergencial, a última parcela agora está sendo paga nesse mês de dezembro. Então foram 9 meses aí, praticamente, de sustentar cerca de 65 milhões de pessoas. Só isso foi embora mais de 600 bilhões de reais. Além de tudo isso, foi liberado mais de 200 bilhões para ajudar as pequenas, médias e grandes empresas para não demitirem os seus funcionários. Então o governo lançou um plano onde ele pagava até 50% ou 70% do salário do funcionário e a empresa só pagava aqueles 50% ou 30% restante, com o objetivo de não demitir os seus funcionários. E com isso, o governo estima ter sustentado, né, ter conservado cerca de 10 milhões de empregos. Se o governo não tivesse tomado essas medidas, se Paulo Guedes, com o Ministério da Economia, não tivesse tomado essas medidas, poderíamos ter aí cerca de 10 milhões de pessoas que teriam perdido os seus empregos durante a pandemia. E nada disso aconteceu devido às medidas que foram tomadas e que tem feito o Brasil se recuperar na frente de grandes nações, como até mesmo os Estados Unidos. Lá já estão lançando um novo pacote para aquecer a economia, para aquecer o comércio, a indústria, porque a coisa lá ainda não pegou. No mês passado teve mais uma porrada de gente pedindo seguro-desemprego. E o Brasil se recuperando. Então, você já imaginou se com toda essa situação a gente já está se recuperando de uma forma dessa? Você imagine se todos estivessem juntos, realmente trabalhando no único propósito que fosse colocar o Brasil realmente no destaque que ele merece. Então, no meu ver, o Brasil não dá certo, porque infelizmente temos vários grupos de pessoas que parece que não querem que o Brasil dê certo. Então esse é um pouco de desabafo e também um pouco de informação que eu trago para você aqui no canal, beleza? Agradeço por ter ficado até o final do vídeo, muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te espero aqui para o próximo vídeo. Valeu!